Lei de Gauss, né? Gauss é esse cara aí, que ele fez uma lei mais ou menos parecida com a lei de Coulomb, só que tem algumas diferenciações. A lei de Gauss é a lei de Coulomb, são formas diferentes de descrever a relação entre a carga e o campo elétrico em situações estáticas. Então, na lei de Coulomb, a gente define força, corrente elétrica, carga elétrica. Na lei de Gauss, a gente vai ver o quê? Vamos definir o campo elétrico, né? Vamos dar uma relembrada no campo elétrico. A gente tem que um campo elétrico, aqui ele tá ok. Quando ele é para fora, sabendo mais um pouquinho, poucas coisas de campo elétrico, sabemos que essa carga é positiva. Então, a gente tem aqui uma carga positiva dentro de um campo elétrico. Uma superfície gaussiana, a gente pode dizer o quê? Que esses campos elétricos aqui, eles são uniformemente, que é denominada superfície gaussiana, que eles são distribuídos uniformemente. Então, falam superfície gaussiana, superfície fechada, esta superfície aqui de um campo elétrico, em que tem as cargas uniformemente. Pode ser um círculo, uma esfera, não importa qual que é a figura aqui. Que a gente fazendo ela num sistema fechado, é uma superfície gaussiana. Voltando. Aqui, então, vamos lá, né? A diferenciação que a gente viu é que a lei de Gauss determina o fluxo da corrente elétrica. Então, para isso, a gente tem que saber o que é o fluxo, né? Se a gente se determina o fluxo, então o que é esse fluxo? O fluxo, ele vem do latim e pode ser definido como o ato de ou modo de fluir. Então, então, vamos supor que a gente tem aqui uma espira quadrada. Então, o fluxo vem do latim, nesse caso, passando na passagem do vento do ar em uma espira. Então, aqui a gente tem uma espira quadrada. E nessa espira, aqui, ela tem uma passagem de um vento que ele passa por ela. Então, a gente vai fazer um desenho vetorial. Então, o vento, ele vai e passa, formando o quê? Um ângulo θ. Esse ângulo θ, ele está referente ao eixo x. A gente sabe que do eixo x é o cosseno e do y é o seno. Então, para a gente representar o cálculo, o que Gauss fez para representar o cálculo desse fluxo? Então, aqui teve uma passagem de vento dentro dessa espira que formou um ângulo θ. Então, ele definiu o quê? Que para calcular esse fluxo, ele é representado pela φ, é representado por φ. Então, o que seria isso? Seria a velocidade, que no caso aqui vamos supor que seja o vento. A velocidade que o vento atravessa essa espira, que multiplica o cosseno do ângulo que ele formou, vezes a área. Então, o fluxo ele seria determinado através disso. Foi a passagem aqui que definiu que fluxo é a passagem ou ato modo de fluir, né? Então, aqui teve a passagem de ar, que seria o vento, que formou um ângulo θ nessa superfície. E, definido o fluxo, a velocidade, vezes o cosseno de θ, que é o ângulo formado aqui, podendo ser 45, 90, formou esse ângulo, vezes a área. Aqui a gente tem uma área, né, que a gente consegue calcular, que é uma área de um quadrado, e então o vento, ele incide uniformemente sobre essa área do quadrado, então a nossa área aqui fica tranquilo. Não podemos esquecer isso daqui, que é o fluxo volumétrico. Então, aqui a gente tem a definição do fluxo, né, que é o fluxo volumétrico, como eu falei. Então, o fluxo, ele é representado pela letra φ, que aqui no caso daquela é a vazão do volume por unidade de tempo. Essa vazão depende do ângulo V e o plano da espira perpendicular ao plano. Então, aqui é o quê?
tem o ângulo formado, né, que é o ângulo θ. Então, aqui, se a gente pensar, ó, vamos supor que a gente tenha uma velocidade maior do vento. A gente vai ter um fluxo maior. Se temos uma área dessa daqui, do quadrado maior, então a gente vai ter um fluxo maior. Então, é representado o que pela equação, é representado por essa equação. Φ igual a, que é o fluxo igual a velocidade cosseno θ vezes a área. Agora vamos ver o fluxo de um campo elétrico. A gente considera uma superfície assimétrica. O que seria isso? A gente faz um desenho de uma superfície qualquer. Então, aqui a gente não sabe como calcular essa área dessa superfície. Então, ela é uma superfície assimétrica. Então, aqui a gente tem a passagem dos campos elétricos, né? Então, como que a gente vai fazer para calcular esse fluxo nessa situação, quando é uma figura assimétrica, uma superfície assimétrica? Então, temos o cálculo de uma superfície assim, a gente denomina, vamos fazer os quadradinhos. Por quê? Porque a gente consegue calcular a área aqui dentro. Quanto menor os quadradinhos, mais exato vai ficar a conta do cálculo da área. Quando a gente tem uma figura assim, para a gente calcular ela, temos uma coisa que um estudo que a gente estuda em cálculo, que é o cálculo da integral. Então, como a gente tem essa superfície assimétrica, a gente pode calcular, é possível calcular pela integral. Então, a gente sabe o quê? Que temos os campos elétricos, né? Aqui, todos eles. Então, o nosso fluxo aqui, ele é dado o quê? Pela somatória do meu campo elétrico pela área. Esse A aqui ficou parecendo delta, né? Pela área. Então, cada uma dessa é uma área, né? Então, a gente tem que fazer esse cálculo. Então, como que a gente faria essa somatória desses campos elétricos? Pela integral. Então, meu φ, que é o meu fluxo, seria o cálculo da integral fechada do campo elétrico pela área. Então, fazendo esse cálculo aqui, sabendo o que é cada um desses aqui, a gente vai achar o fluxo de uma figura assimétrica. Essa grandeza aqui do fluxo, o sistema internacional dela é Newton metro ao quadrado por Coulomb. Então, essa daqui é a minha formulazinha para calcular o fluxo de um campo elétrico. Então, aqui, o fluxo elétrico através de uma superfície gaussiana é proporcional ao número de linhas de campo elétrico que atravessam essa superfície, que foi todo o cálculo que a gente fez. A definição do fluxo elétrico é, resumidamente, isso aqui. Então, a gente fez a representação do fluxo. Então, no geral, na definição da lei de Gauss, ela relaciona o fluxo total φ de um campo elétrico através de uma superfície fechada, que é a superfície gaussiana, né, que a gente viu, a carga total envolvida, que é representada por QenV, por essa superfície. Isso é representado fazendo isso de uma forma, levando para as fórmulas. Então, a gente tem aqui que y0 é a permissividade no vácuo, multiplica φ igual a carga envolvida, que, lembra que a gente fez esse daqui? Esse daqui, então, ele é representado, o φ da carga do campo elétrico, ele é representado por ε0, φ do campo,
ou integral fechada do campo elétrico, dA, que é a carga que está envolvida. Então, essa daqui é a nossa famosa lei de Gauss.